Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aí embaixo pra gente bater a meta de 97 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos, certo? Hoje aí, segundo vídeo do dia, né? Ainda dia 8 de janeiro, segunda-feira, começando com o pé direito. Tivemos muitas novidades aí no vídeo de meio-dia. Agora trago mais algumas atualizações, né? Como eu disse para vocês aí, é um momento muito crítico, muito importante da temporada, né? Que é um momento ali de decisões, de montagem de elenco, de contratações. E aí, a partir disso, você tem um panorama, tem ali uma base do que você vai fazer dentro das partidas, dos campeonatos e tudo mais, tá? Então o Corinthians está com a expectativa boa. Peço aí que me sigam nas redes sociais também, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E vamos pra cima, tá? Já deixa o seu like, se inscreve, ative o sininho de notificações, tá? Pra você não perder nada quando o John postar 2 vídeos, né? Tem gente que tá falando, pô, o John não tá notificando. Desativa o sininho e ativa de novo, coloca aí todas as notificações e aí, perfeito. O John soltou o vídeo aqui, já aparece para você aí no seu celular, no seu tablet, no computador, onde for, rapaziada. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão, tá? Para você que quer fazer a sua antecipação do FGTS, aproveitem, tá? A Mais Ágil aí tem as melhores condições do mercado. Você que está trabalhando registrado, todo mês faz a sua contribuição lá do FGTS, né? Já vem o desconto na folha e tudo mais. Pô, John, tô com o valor lá guardado do FGTS, preciso desse dinheiro para dar entrada num carro, numa casa, numa moto, quero comprar um apartamento, preciso pagar uma dívida, preciso desse dinheiro para fazer uma viagem. Não importa a sua necessidade, rapaziada. A Mais Ágil vai resolver para vocês de forma rápida e simples, tá? Então aproveitem, o contato está aqui na descrição para vocês, tem um telefone no banner também. Vamos para cima, rapaziada, e vai Corinthians! Bom, família, a primeira novidade é sobre a questão de patrocínios do Corinthians, tá? Ainda tivemos um pequeno problema aí com um contrato que o Duílio assinou, tá? O Augusto Melo explicou isso no domingo, né? Ontem, na coletiva de imprensa aí da apresentação da Vai de Bet e tudo mais. E aí ele falou o seguinte, ó. Eu já tinha uma proposta acima de 100 milhões e foi conversado com o presidente Duílio. Falei para ele não assinar nenhum patrocínio. Aí ele falou, ó, o Duílio veio com um patrocínio de 60 milhões. Master. Falei para ele, não assina que eu tenho um patrocínio maior. Depois veio o patrocínio de 75 milhões. Não assina que eu tenho um maior. E aí o Augusto Melo vem e fecha um patrocínio de 120 milhões por ano, né? No total aí 370 milhões. 120 por ano, contrato de 3 anos, mais 10 milhões de luvas. Olha a diferença. Isso que eu já tive uma reflexão na hora que eu ouvi. Falei, cara, será que se fosse o Duílio o presidente, na primeira proposta de 60 milhões, será que ele já aceitaria, já assinaria e tudo mais? Se ele apresentou isso para Augusto, será que já seria o contrato? E aí, recusando, passou um tempo, ele conseguiu um de 75. Olha como já mudou. Já são 15 milhões a mais. E o Augusto, mesmo assim, ainda aumentou essa proposta, tá? E aí entraram também na questão da Eze Seguros, né, que é a atual patrocinadora aí do Corinthians também, né, na parte das costas aqui superior da camisa, tá? No valor de 11 milhões de reais no ano. Dá menos que 1 milhão de reais por mês. Temos 12 meses, pagasse 1 milhão, daria 12 milhões. Não, eles estão pagando menos, eles vão pagar 11 milhões no ano. E aí, o Augusto disse que pediu pro Duílio também não assinar esse patrocínio. Falou, não assina que eu tenho outras propostas. E ele falou, ó, dia 27 de dezembro, assinaram um contrato. Aí ele falou, ó, tudo bem que é uma grande empresa, nós vamos estar conversando, mas eles acabaram assinando o contrato. Qual a necessidade? Passa a empresa pra gente, nós vamos conversar, ter uma reunião que a nossa gestão vai ser de transparência. E aí um ponto que se levantou é o seguinte, se o Corinthians consegue hoje um patrocínio maior para esse mesmo espaço da camisa, parte superior aqui das costas, não compensaria pagar a multa
da Eze Seguros e fechar com um novo patrocinador? Não sei o valor da multa, tá? Foi só uma suposição que o pessoal trouxe. Pô, se realmente tiver uma outra proposta, vou dar um exemplo aqui. Eles fecharam em 11 milhões. Se você tem uma de 30 milhões, 30 milhões. Aí, vamos lá, ver o contrato da multa aqui e tal. Ah, a multa é de 5 milhões de reais, 5 milhões e meio. Vamos colocar metade aí, 5 milhões e meio. Você pega o valor do novo patrocínio, paga a multa, ainda fica com 24 milhões e meio. Dá um pouquinho mais, que praticamente aí 2 milhões de reais por mês. Melhor do que menos que 1 milhão. É uma possibilidade. Se vai acontecer ou não, vamos ver aí o que teremos nos próximos dias, né? O próprio Augusto disse que temos outros acordos aí, tem a questão do naming rights do CT, mas é uma situação que deixa o torcedor muito triste, é a questão do Duílio. Pô, até onde ele pôde prejudicar o Corinthians, ele prejudicou. Pô, se o novo presidente está falando, não assina um contrato, eu tenho outra proposta, não assina nada, se tem alguma proposta, traz para mim. Ele vai dia 27 de dezembro, assina um contrato, ó, um ano aí para 2024, para a próxima gestão, se vira. É difícil, viu, rapaziada? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Bom, família, vamos agora para a questão de mercado da bola, tá? Vou tentar ser mais direto aí, o mais direto possível, tá? A situação do Borré segue a mesma, tá? O Corinthians está interessado, está na briga com o Internacional, entrou de vez na briga aí pela contratação do centroavante colombiano de 28 anos, Rafael Borré, tá? Atualmente aí no Werder Bremen, né? Mas pertence aí ao Frankfurt da Alemanha, tá? E aí, a princípio, um valor de 8 milhões de euros, o Corinthians está negociando junto com o Internacional. São os dois clubes aí mais interessados na contratação do centroavante colombiano. Só um ponto importante sobre a questão de estrangeiros, o número permitido para ser relacionado para um jogo são 7 estrangeiros. O Corinthians vai ter aí o Félix Torres, Palácios, Fausto Vera, Matias Rojas, Romero e o Garro. Já tem 6. E no elenco temos ainda o Rafael Ramos. Só que o Rafael Ramos não está sendo considerado no elenco do Corinthians, tá? É a famosa carta fora do baralho. É um jogador que, na primeira proposta que chegar, o Corinthians vai dispensar. Ou ele tem contrato até o meio do ano, se não chegar a proposta, sai de graça, né, encerra o contrato e deixa o Corinthians, tá? Não é um jogador que a diretoria está contando. Então, ainda existe essa 7ª vaga dentro do elenco do Corinthians para um estrangeiro, que pode ser o Borré ou não, rapaziada. Agora vamos falar aí sobre a posição de volante, tá? Muita gente vem até me questionando. Pô, mas só contrata volante, só traz volante. O Corinthians só trouxe o Ranieri. Só trouxe o Ranieri. E aí traria um outro volante, que inclusive foi um ponto que a gente debateu durante o ano. O Corinthians precisa de outra peça de reposição. Tivemos a saída do Moscardo e do Cantillo. Chegou só o Ranieri. Então, para manter o número de volantes que tinha no ano passado, você tem que trazer 2 volantes. Para começar. Então, assim, não é que só traz volante. Calma, tem que montar um elenco. Tem que ter peças ali de reposição. A temporada é longa. E mais, jogadores de qualidade. Jogadores com potencial. Primeiro nome, tá, de hoje é do Caio Alexandre, que pertence aí à equipe do Fortaleza, certo? A gente enfrentou ele, inclusive, aí em Sul-Americana e tudo mais, tá? Ele tem atualmente aí 24 anos, um jogador de muita qualidade, tá? Gosto aí do futebol do Caio Alexandre. Qual que é o grande problema? Hoje, ele tá na mira do Bahia e tem conversas avançadas com o Bahia, tá? O Bahia tá bem adiantado na negociação com o Caio Alexandre. Segundo as informações do Globo Esporte, tá? A proposta do Bahia, inclusive, é superior à proposta do Corinthians. Não sei quanto, não divulgaram os valores, mas a diretoria do Corinthians tenta convencer o volante Caio Alexandre a vir para o Todo-Poderoso. Qual que é o ponto que me chamou a atenção nessa notícia? A mesma questão do Borré. O Augusto Melo disse, tem jogador que estava indo para não sei aonde, quando ouviu que o Corinthians estava interessado, quer vir para cá. E aí, isso encaixa na situação do Borré, que estava com conversa com o Internacional, e encaixa também com o Caio Alexandre. Pode acontecer com qualquer um dos dois, pode acontecer com os dois, como pode não acontecer a negociação com nenhum dos dois.
tá? São as possibilidades aí de dentro do mercado e eu quero saber a opinião de vocês sobre o volante Caio Alexandre, né? O Corinthians vem buscando a contratação desse atleta e a gente segue acompanhando as novidades. Fora o Caio Alexandre, né? Até falei no vídeo aí de meio-dia, tivemos a nova proposta do Corinthians pelo volante Eric, tá? O Corinthians subiu a proposta de 4 milhões de euros para 6 milhões de euros, certo? Pela contratação. E aí agora está nas mãos do Atlético Paranaense. E aí, hoje à tarde ainda, o Miguel Caluf, que é o empresário do Eric, deu uma entrevista e, cara, meu Deus do céu, na hora que eu li, eu falei, vixe, que clima, hein? Ele falou o seguinte, ó, o Atlético Paranaense não tem a intenção de vender o Eric, mas o projeto agrada o volante, que já havia pedido sua liberação. Tá, então, na primeira proposta do Corinthians lá em dezembro, o Eric já pediu para ser negociado com o Corinthians. Estamos negociando. Eles têm o direito de não querer vender o atleta e nós temos o direito de querer sair do clube. Isso não quer dizer que falte respeito de ambas as partes. É uma questão de projeção profissional e financeira e o Atlético seria muito bem remunerado por isso. Ou seja, ele chegou e falou, ó, o Eric quer vir pro Corinthians, quem tá emperrando a negociação é o Atlético Paranaense, tá? E o Atlético vai ser muito bem pago por isso. Não é uma proposta baixa do Corinthians. O Corinthians, inclusive, subiu a proposta para contratar o volante. Ele quer vir, né? Um jogador aí de 26 anos, bom de bola. E o Corinthians, nesse momento, deve estar entre o Eric e o Caio Alexandre. Caso não dê certo com nenhum dos dois, que tem essa possibilidade, o Corinthians busca outro nome no mercado. Mas, nesse momento, para a posição de volante, o Corinthians busca ou o Eric ou o Caio Alexandre. E eu quero saber qual seria a preferência de vocês, tá? Qual jogador aí vocês contratariam e se vocês estão animados com a possibilidade desses dois nomes. Comentem aí a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora rapidinho falando sobre o Luiz Henrique, tá? Atacante aí do Betis, 23 anos. Informação do Vene Casagrande, que é um dos principais setoristas aí da equipe do Flamengo, que o Flamengo fez proposta, o Fluminense fez proposta de empréstimo. E aí a informação do Vene Casagrande é a seguinte: a melhor proposta que o Betis recebeu pelo Luiz Henrique foi a proposta do Corinthians, tá? Ele falou, apesar do Corinthians ter apresentado também uma proposta de empréstimo, assim como o Flamengo e o Fluminense, a do Corinthians é a melhor proposta em condições financeiras. Até porque o Corinthians colocou também a opção de compra num valor muito bom para o Real Betis. Então, 2 milhões de euros seriam pagos pelo empréstimo e mais 12 milhões de euros pela contratação em definitivo, totalizando 14 milhões. 2 agora, 12 caso o Corinthians queira contratar em definitivo, tá? Então, nesse momento, temos Flamengo, Fluminense e Corinthians na briga e a melhor proposta pelo jogador é a do Corinthians. A gente segue acompanhando esse jogador, tô torcendo pelo acerto, viu? Pelo que eu acompanhei dele, principalmente aí no Fluminense, né? Um jogador de muita qualidade, como eu disse, chega para ser titular e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir, se você não é inscrito, se inscreve aí pra gente bater 97 mil inscritos. Estamos bem próximos aí, né, da marca de 100 mil inscritos. Vamos pra cima e vai Corinthians. Hoje à tarde, o Corinthians simplesmente encaminhou a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, tá? Jogador aí de 30 anos. Atualmente estava aí no Real Valladolid, da Espanha, né? Eles haviam acabado de ser rebaixados aí para a segunda divisão. Inclusive é o time do Ronaldo Fenômeno, né? Ele é agora presidente do Cruzeiro e também é dono do Real Valladolid lá da Espanha, certo? E a situação foi muito rápida. Como eu disse para vocês, o Corinthians estava negociando com alguns jogadores aí no sigilo, em segredo. E quando divulga para a imprensa já está praticamente certo. Não teve nem novela, tá? E a situação é a seguinte: o Real Valladolid vai rescindir o contrato com o Gustavo Henrique e vai manter uma porcentagem dele, tá? Não temos ainda a informação de qual vai ser a porcentagem que eles vão manter. O Corinthians vai ter uma porcentagem também, tá? E vamos fechar com um zagueiro de graça. O Corinthians vai fechar com o zagueiro Gustavo Henrique de graça, certo? A princípio ele chega aqui no Brasil entre amanhã e quarta-feira para fazer os exames e já assinar o contrato. Tá tudo muito bem encaminhado, chegaria aí para compor o elenco. E aí a pergunta do torcedor é a seguinte: pô, John, será que tá vindo o Gustavo Henrique e não vão fechar com o Félix Torres? Não.
Félix Torres está contratado, tá? O próprio Augusto Melo falou que já está assinado, é o presidente lá do Santos Laguna que está segurando o jogador. Mas o Gustavo Henrique foi uma oportunidade de mercado de vir de graça para o Corinthians para compor elenco. E aí temos alguns pontos a serem considerados. O Félix Torres é titular da seleção equatoriana, certo? Temos eliminatórias da Copa, temos amistosos e temos a Copa América. Ou seja, ele não vai estar no Corinthians o ano inteiro. O Corinthians precisa de peça de reposição. E mais, o Corinthians perdeu 2 zagueiros no fim do ano. Saiu o Gil e saiu o Bruno Mendes. Você traz o Félix Torres e traz o Gustavo Henrique. Félix Torres para ser titular e o Gustavo Henrique para compor elenco. Na minha concepção, a dupla segue sendo Lucas Veríssimo e Félix Torres. E aí como opções, Caetano, Gustavo Henrique e o Raul Gustavo. A mudança do ano passado para esse é o retorno do Raul Gustavo de empréstimo. Que inclusive o Corinthians queria que ele continuasse no Bahia, queria vender o jogador para o Bahia. Então, não estava assim 100% nos planos do clube, tá? E aí o Gustavo Henrique por vir de graça, um jogador bom de bola, tá? Para o futebol brasileiro tem um nível bom. E não chega com a condição, com status de titular. Titular é o Félix Torres e o Lucas Veríssimo nesse momento. Se ele conquistar a titularidade, mérito dele e tudo mais. Vai ser uma briga bacana, né? Por essa vaga aí no time titular e tudo mais. Mas é isso. Tá? Então o Corinthians encaminhou a contratação praticamente fechado aí com o Gustavo Henrique e a situação do Félix Torres segue a mesma. Segundo o Augusto Melo já tá tudo assinado, falta só o presidente lá do Santos Laguna parar de fazer birra, né, e liberar o atleta para o Corinthians. Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!